Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de um encontro importante que você deve ter com o seu médico. Nós estamos falando do Novembro Azul, uma campanha que iniciou lá em 2003, caminhando para seus 20 anos. E para falar sobre ela, sobre a importância do exame, do diagnóstico precoce, nós estamos recebendo aqui ele que é médico, urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia em Mato Grosso, Newton Tafuri. Muito bem-vindo, grato pela presença. Olá, eu que agradeço, é sempre uma honra estar presente aqui na TV Assembleia, não é a primeira vez que eu venho. Falando aí sobre o Novembro Azul, que é um mês de suma importância para a saúde masculina, né? Como você disse, uma campanha de nível mundial, já desde 2003, né, que busca conscientização, né, mostrar a importância, a alta incidência e mortalidade desse tumor, né, e que necessita ser diagnosticado precocemente para que a gente possa alcançar índices de cura muito satisfatórios. Bom, a vantagem da gente ter mês dedicado a uma ou outra doença nos permite trazer essas discussões, levantar a bola, vamos dizer assim, para que a gente possa discutir diagnósticos, sintomas, tratamentos. O caso do homem é um caso em particular que é mais resistente ainda de ir ao médico, e quando se fala de exame de próstata, então é pior ainda. Doutor, o único caminho efetivo para o diagnóstico precoce é realmente o toque retal? Então, a finalidade da campanha é exatamente essa, né? Mexer com os homens, né? O tema da campanha esse ano fala assim, saúde também é papo de homem, né? Ou seja, porque a gente sabe que os homens são desleixados com a sua parte de cuidados preventivos, né? Isso é cultural, sempre foi assim, mas a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Com relação ao exame de próstata, existe um tabu, um mito, né? Um preconceito ainda maior, porque ele envolve realmente a necessidade de um exame do toque retal associado a outros exames, né? Basicamente, numa consulta inicial seria o toque retal e mais o PSA, que é um exame feito pelo sangue, que também ajuda muito no diagnóstico aí, na suspeita, no caso, do câncer de próstata. O exame, só o exame de sangue não resolve também? Nem o exame isolado, nem o toque, nem o PSA, que é o exame de sangue, tem uma segurança total, né? Digamos aí que o exame de sangue ele tem uma eficiência em torno de 80%, mas ainda vai deixar uma lacuna grande de 20% de homens que já podem ter um câncer de próstata, iniciando, ou às vezes até mais avançado, e sem nenhuma alteração do PSA. Então, a importância da avaliação médica, da consulta, está nesse ponto. E com relação a esse diagnóstico precoce, a gente tem fases, né? Quanto tempo antes é possível detectar? E qual seria o ideal, vamos dizer assim, para a gente ter um tratamento realmente eficiente? Então, o ideal é você diagnosticar o câncer enquanto ele ainda está confinado dentro da glândula prostática, né? Não extravasou o tecido prostático, não emitiu metástases à distância, porque aí você consegue ter a cura. O câncer de próstata ele tem uma característica de ser de evolução lenta, né? Então, ele nos permite ter uma janela aí de tempo razoável para diagnosticar e ainda tratar com nível de cura acima de 90% quando diagnosticado nesses estágios que a gente chama de até o B2, no caso, que ele vai estar ainda dentro da próstata confinado, né? Então a importância é essa, você no exame retal, no PSA suspeitou, daí vem outros exames, ultrassonografia, ressonância, a biópsia, né, que é o que vai confirmar realmente, para a partir desse momento você indicar. Então a gente indica que os homens comecem a fazer seus exames a partir dos 50 anos, né? Na população geral essa é a idade preconizada, independente de qualquer sintoma, que a gente vai ver, vou falar mais à frente, que o câncer de próstata ele não tem sintomas nas fases iniciais, então ele vai evoluindo silenciosamente, daí o perigo, né? E para os homens que são grupo de risco, considerado grupo de risco, principalmente aqueles que já têm casos na família, né? Pacientes que estão acima do peso, pacientes tabagistas, por exemplo, pacientes de raça negra que também têm uma incidência maior, devem iniciar os seus exames a partir dos 45 anos. Esses são os grupos de risco, então? Isso, esses são os grupos Começariam de risco. Com 45 anos, uma vez por ano? Sempre uma vez por ano, enquanto os exames ainda estiverem mantendo um nível normal.
A partir de um momento que o médico começa a ver alguma alteração, já tem alguma suspeita, mas não confirmou ainda a presença do câncer, ele pode indicar que seja feito a cada 6 meses, dependendo, aí é caso a caso. O paciente obeso também é um grupo de risco? Sim. O sobrepeso, a obesidade também é um grupo de risco, devido às alterações, né, de metabolismo, a inflamação que o organismo vive sempre em um processo inflamatório, quem está acima do peso. Então, isso já é provado por estudos que aumenta a incidência do câncer de próstata. O senhor falou que ele não tem sintomas em sua fase inicial. Quando há sintomas, quer dizer que já ultrapassou a barreira da glândula? Não necessariamente. Certo. O que acontece é o seguinte, a próstata, ela fica localizada bem abaixo da bexiga, no início da uretra ali, que é o canal urinário, né? Então, à medida que a próstata cresce, ela comprime a uretra e os sintomas estão relacionados à parte miccional, né? O paciente começa a sentir uma perda do jato urinário, da força do jato urinário, começa a ter vontade de urinar com mais frequência, tanto de dia quanto de noite, porque ele não consegue esvaziar bem a bexiga, uma certa dor, né? Esses seriam os sintomas iniciais, que acontecem quando a próstata cresce, e ela cresce com a idade, para quase todos os homens, né? No que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno, não é o câncer, né? Isso quase todos os homens vão ter. O câncer, ele já cresce, por característica própria, na periferia da glândula, então ele não tem um contato direto com a parte da uretra, e por isso é que ele não dá os sintomas na fase inicial. Esse é o perigo. Quando vai dar, né, geralmente ele ou ele vai ter sintoma porque uma parte da próstata está crescendo como benigna e o câncer está ali na pontinha, ou um câncer mais avançado, aí já, né, com a próstata toda tomada e já numa situação bem desagradável, assim, que a gente não gosta de ver paciente dessa maneira, porque você já perdeu a chance de cura, né? Com relação aos fatores assim, que podem atenuar o risco preventivamente, existe algum aspecto, por exemplo, na alimentação, exercício, tem alguma coisa, o senhor pode dizer assim, isso aqui pode auxiliar a retardar ou até evitar, ou não? Sim, existe, claro, sim. Mudanças nos hábitos de vida, né, que a gente fala, né? Deixar o sedentarismo. Parar de fumar, né? Tabagismo nem se fala, álcool em doses moderadas, né? Você mudar a alimentação, buscar uma alimentação mais saudável, atividade física, evitar o estresse, assim, coisas que nem sempre são possíveis, mas que a gente deve buscar, né? Evitar alimentos industrializados, né, com muito corante, muito conservante, isso aí também é fator de risco, né? Carne vermelha em excesso, principalmente com muita gordura, também é fator de risco. Isso a gente consegue mudar, né? Isso aí é a questão de estilo de vida, né? Prevenir, evitar totalmente o câncer, infelizmente não temos como, mas essas atitudes certamente vão favorecer. Existe um percentual em relação, por exemplo, àqueles que têm fatores genéticos, alguma predisposição? A gente tem percentual disso, aumenta em risco 30%, 20%, 40%, enfim? Então, o risco, principalmente os fatores genéticos, que são os mais importantes, né? Ter um caso na família, né, num parentesco de 1º grau até 2º grau, um pai, avô, tio, irmão, né? Aumenta de 2 a 5 vezes em relação à população geral o risco desse homem também desenvolver o câncer de próstata, né? Então, tem que manter vigilância. Existem casos, doutor, que a gente precisa fazer esse acompanhamento mais cedo, inclusive? Porque 45, o senhor falou do fator de risco, 45 anos. Mas se teve um pai, um tio... Não, isso aí já está incluído, né? 45 anos já é incluído para esse grupo. Isso já foi estudado. Já foi 40 anos até um tempo atrás, agora novos estudos, né, foram... O pessoal está sempre estudando, óbvio. Mostrou que muito raro, né, nessa faixa etária aí abaixo de 40 anos até 45, então foi abolido isso. Hoje é 45 anos para grupo de risco e 50 para a população geral. Perfeito. Tá? E o tratamento, doutor? Quais são os tratamentos possíveis? Imagino que depende da fase, né? Mas quais são os tratamentos que a pessoa pode acabar tendo que encarar, enfim? Sem dúvida, depende da fase, né? Como eu disse, o ideal é a gente ter o diagnóstico na fase inicial, para você oferecer ao paciente as opções de cura, de tratamento, né? E possível cura da doença, que em fases iniciais ela vai acima de 90%. Então você tem a cirurgia, que é a chamada cirurgia radical de próstata, que é uma retirada total da glândula e das vesículas seminais.
Isso hoje é feito tanto por cirurgia convencional, videolaparoscopia, até robótica, né? As técnicas cirúrgicas vêm evoluindo gradativamente. Assim como a radioterapia, que também pode ser usada nessa fase inicial como curativa. Radioterapia também desenvolveu muito, né? Os aparelhos mais modernos, eles são muito focados na doença, na glândula, com mínimos efeitos colaterais ao redor em outros órgãos, né? Então também melhorou bastante. Passado essa fase de possível cura, num câncer que já está localmente avançado ou à distância, né, com metástase, aí você tem os tratamentos mais paliativos, não curativos, né, como a hormonioterapia, que é você inibir completamente a testosterona do organismo, que a testosterona é um combustível para o crescimento do tumor. Hormonioterapia e quimioterapia já também nos casos mais avançados. Ou seja, até a rádio você ainda diz que está sob controle, é possível fazer um tratamento isso, nas fases com iniciais. menos impacto colateral. A pessoa, quanto tempo de tratamento mais ou menos, doutor? Então a radioterapia, isso tudo é muito individual. Geralmente a radioterapia são 36 sessões, né? Faz 3 vezes por semana. Então você vai durar aí 12 semanas. Mas você tem que ter um acompanhamento contínuo, né? O paciente, uma vez diagnosticado câncer de próstata, feito o tratamento, seja cirúrgico, seja radioterapia, ele tem um acompanhamento a cada 3 meses, nos primeiros anos, de fazer o PSA, porque o PSA é o marcador, né, de cura da doença. Quando você tira a próstata totalmente pelo câncer ou faz a radioterapia, o PSA tem que vir a 0 ou muito próximo de 0, porque ele é produzido exclusivamente pela próstata. Uhum. Então ele é o marcador, né? Você vai monitorando esse homem cada 3 meses, dosando o PSA. Se em algum momento você vê que ocorre uma tendência, uma curva ascendente do PSA, é sinal que tem doença em algum lugar, ainda ativa, né? Então você tem que ir avançando no tratamento, às vezes mudando de fase, partindo para o hormônio, para a químio, para anular essa questão. E como que as pessoas têm reagido, doutor? Assim, os homens têm comparecido, têm vencido esse preconceito? O senhor ainda sente que quem mais provoca o homem para ir no médico é a mulher mesmo? Como que é isso? A gente sente que aumentou, não tem dúvida, as campanhas surtem efeito e a gente faz todo ano exatamente por isso, porque tem o efeito. Mas tem ainda um preconceito, né? E é verdade que as mulheres têm um papel assim, fundamental no estímulo para que os homens, seus esposo, pai, tio, né, avô, procurem o urologista para fazer os exames, né? A gente fala que cuidados com a próstata é o ano inteiro, não é só em novembro, né? Novembro é o mês da campanha, mas nem daríamos conta de atender todos os homens num mês só. Mas isso aí é feito durante todo o ano, né? A consulta com o urologista deve ser anual, né? Para o homem a partir de uma certa faixa etária, independente dos sintomas. O senhor acredita que a campanha em si vem surtindo esse efeito realmente? Quer dizer, mudou a mentalidade? É mais fácil hoje você chegar numa roda e conversar sobre isso, por exemplo? Porque as piadas realmente acontecem, né? As piadinhas estão sempre em moda, né? Os memes, né? No WhatsApp a gente recebe aí direto. Mas assim, mudou. Eu acho que o homem está sendo mais consciente. Os homens estão vivendo mais, assim como as mulheres, né? E para viver mais é óbvio que busca uma qualidade de vida, né? Ninguém quer viver na cama, né? E assim, acho que eles estão se cuidando mais, nós estamos nos cuidando mais, cuidando da saúde. Ainda estamos devendo para as mulheres, né, no caso, uma expectativa de vida ainda 7 anos menor, né, para os homens comparado às mulheres aqui no Brasil, por diversos fatores, e um deles é isso, é o fato de ser mais largado com a saúde, de não procurar fazer os exames preventivos assim como as mulheres fazem rotineiramente, desde praticamente da adolescência, quando começa a ir no ginecologista, e o homem tem essa deficiência. Aqui em Cuiabá a gente tem aparato para exame, para tratamento, tudo do melhor nível, como que é? Tem para tudo, inclusive na rede pública. No momento, só o que não tem ainda em Mato Grosso é a cirurgia robótica, né? Que está para ser implantada aí muito em breve, a gente acha.
Mas os demais tratamentos para diagnóstico, para cirurgia, radioterapia, químio, hormônio, tem a mesma coisa que tem nos grandes centros, né? Inclusive com acesso no serviço público, no SUS. Como é que é esse acesso no SUS, doutor? Por exemplo, a pessoa fez lá 45 anos, é do grupo de risco, precisa fazer. É fácil para ele chegar e marcar, por exemplo, com um urologista pelo SUS? Como é que tá? Tem fila, não tem? O senhor sabe? Bom, eu sou médico do SUS, sou funcionário da Prefeitura de Cuiabá, atendo na rede pública, né? Existe uma dificuldade, óbvio, sempre a demanda, né, da população é maior do que a capacidade instalada de atendimentos em todas as áreas, né? A gente não pode negar isso. Mas não é uma situação assim difícil, impossível, né? Não é uma fila gigante, você tem que passar. Em geral, o fluxo é através dos PSFs, né, onde a pessoa vai fazer uma consulta com o clínico geral, solicitar os exames iniciais e a partir dali ele é encaminhado pelo sistema único do SUS, que é o CISREG, né? A regulação para consulta e para exames. Quando ele chegar ao urologista, vai ser feito o toque, solicitado o PSA e outros exames que forem necessários, e aí o fluxo é o mesmo, né? Vai ter acesso à biópsia, à cirurgia, como tem também na rede privada. Perfeito. Eu queria passar aqui o site da Sociedade Brasileira de Urologia. Para você que queira saber mais informações, você pode entrar lá no site, é www.sbu, é Sociedade Brasileira de Urologia, né? sbu.org.br. Doutor, grato, né, pela participação, queria deixar aqui o microfone aberto para suas considerações finais, alguma coisa que porventura não perguntei, o senhor acha importante trazer? Eu que agradeço, né? É sempre muito importante essa divulgação. A gente agradece o apoio da imprensa em geral, que nos dão essa cobertura no mês de novembro. Fundamental a campanha é conscientização mesmo dos homens, né? E através de suas mulheres também, que ajudem a estimular para que o homem procure cuidar da sua saúde, no geral, mas especificamente agora nós estamos falando da saúde masculina voltada à próstata, né? Então, a mensagem é essa, que todos aí da faixa de risco, da idade própria, né, procurem consultar o seu médico o mais breve possível, fazer os exames necessários e se cuidando e evitar essa doença que ainda, né, eu acho que faltou falar a frequência, né, para esse ano está estimado 65 mil novos casos aqui no Brasil, né, com uma taxa de mortalidade que ainda aumenta na faixa aí de 10%, apesar de todos os diagnósticos precoces, e que o câncer de próstata é o segundo mais frequente no homem e também o segundo que mais mata. Então, a gente tem que se cuidar, procurar o diagnóstico precoce, que é a forma de se conseguir a cura. Grato, doutor. Conversei aqui com o doutor Newton Tafuri, ele que é médico, urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Mato Grosso. É importante você se cuidar, ter atenção consigo, né, com a sua saúde. Afinal de contas, ninguém quer ir embora mais cedo do que devia. Todo mundo quer ver os filhos crescerem, os netos chegarem, né? Então, se cuida. A TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui. Levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 6h30 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 9h30 da noite. Também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.